que você quer ser quando crescer? Um dos papéis da escola na vida das pessoas é ensinar a elas como realizar qualquer um dos seus sonhos. Mas além de ensinar matemática e ciências, o Colégio Sião se compromete há 110 anos com a nossa formação plena para que possamos ser cidadãos conscientes e capazes de transformar o mundo. Por meio das atividades realizadas aqui, todos nós aprendemos a conviver bem com as outras pessoas, a dar valor à vida, a nós mesmos e respeitar o nosso próximo. Não importa qual geração esteja caminhando por esses corredores ou salas de aula, todos nós levamos daqui muito mais do que ensinamentos de português e matemática. Aqui no Colégio Sion, a nossa proposta pedagógica é fundamentada em Maria Montessori, Lubienska de Lenval e a pedagogia Raman. As três propostas se interrelacionam e têm como base a pedra fundamental o nosso carisma de Sion. Então, o nosso objetivo é formar o cidadão, o homem consciente. O homem consciente de si mesmo e também consciente do outro. Esse olhar para o outro é muito importante para que a gente possa construir um mundo melhor. É uma educação humana, não voltada para o conhecimento, não tem o enfoque na competitividade. Aqui, cada um tem a chance de ser o seu melhor, né? E você não precisa ser melhor que ninguém. Então, existe um espírito colaborativo que desde a mais tenra idade, incentivado. E eu acho que isso ajuda, auxilia para que você forme relações que duram para a vida. Quando as crianças chegam aqui, os pais, eles escolhem um colégio não para deixar para a educação infantil, vou colocar numa escolinha, depois eu vou para outra. As crianças continuam, fazem um caminhar dentro da instituição e normalmente saem no ensino médio. Então, é uma relação de vida, né, que é levada também para a vida. São os grandes amigos, né, numa fase muito bonita da vida. É porque quando você tem um vínculo de respeito entre a criança, o professor, o educador, naturalmente você se aproxima, né? Vocês se aproximam como seres humanos, não como figuras de autoridade, ou seja, não existe uma relação de poder, e sim uma relação de respeito, né? Você me ensina, eu ensino, e claro, sempre com cuidado em relação a isso, a dignidade do outro. Eu acho que esse é o olhar montessoriano que a gente procura passar e viver, né? Maria Montessori lá atrás percebeu que as escolas, as mesas eram pregadas no chão e que as crianças tinham que ficar retas numa posição que não era confortável, né? A criança pequena, ela precisa do chão, o chão da segurança. Num primeiro momento a mesa não vai ser utilizada, é pouco utilizada, então o chão ali, ela tem como sentar de uma maneira confortável, tem como se mexer. Na medida que eles começam a fazer trabalhos e alfabetização, vai ser introduzida mesa e cadeira nas salas de aula. Todo o ambiente é preparado para que a criança chegue à sala de aula, à classe, e ela tenha suas ocupações, suas tarefas. Então a professora prepara, sempre com 15 dias de antecedência, todo o material que vai ser oferecido à criança. Esse material ele é construído pela equipe pedagógica, então as professoras com a supervisão. E o professor ele vai ser um mediador e principalmente um observador da criança. Essa observação que o professor faz do aluno é muito importante porque dali o professor pode perceber qual é a tendência que a criança quer seguir, quais são as suas habilidades e assim ele vai orientando a criança para aprofundar-se nesse sentido. Todas as salas daqui do colégio, desde a educação infantil, você vai perceber que tem ou o traçado da linha no chão, que as crianças sentam, ou as mesas e cadeiras são disponibilizadas, né, colocadas em formas de círculo, por essa razão, para ter esse contato professor-aluno. Cada série conta com uma coordenação e a coordenação acompanha todo o processo de ensino-aprendizagem do aluno, intermediando o contato entre família e colégio. A coordenação se reúne com cada turma uma vez por semana para tratar de assuntos do cotidiano escolar. E esses momentos de reflexão e de diálogo têm por objetivo auxiliar o aluno
no seu processo de aprendizagem e de relacionamentos a trabalhar dentro da ética e dos valores humanos. O método Raman, né, na escola, ele tem um objetivo de desenvolver, né, várias capacidades que são necessárias num processo de aprendizagem, né? Então, a parte da psicomotricidade, né, no que diz respeito à questão da atenção, da memória, da percepção de detalhes, né, também de uma atitude de aprendizagem que pressupõe uma persistência naquilo que está sendo feito, né? E eu acho que lidar com a frustração, né, que é uma condição inerente à aprendizagem de qualquer pessoa, né, criança, adolescente, adulto, enfim, né? Então eu acredito que é uma experiência prática, uma experiência real, uma experiência de vida, né, que com o passar dos anos, né, mesmo que isso não seja dito claramente, a pessoa vai compondo na sua personalidade com todos esses aspectos, né? Quer dizer, o carisma é um dom que a congregação recebe e é o que vai nortear a missão das irmãs e dos leigos que convivem com elas. Então, são 3 compromissos: com a igreja, com o povo judeu e com o mundo de paz e justiça. E esses compromissos, eles se manifestam para facilitar na questão da atitude de discípulo, ou seja, através do evangelho, enfim, da palavra, a gente buscar seguir o que Jesus nos pediu, do acolhimento, do diálogo e da escuta. E isso se manifesta também em todas as atividades na escola, ou é com alunos, com professores, com funcionários, né? A gente sempre busca trabalhar visando esses compromissos e essas atitudes assim que nos facilitam no dia a dia. A questão do diálogo, né, que está presente, da escuta, ou seja, de ouvir o problema do outro, fazer algo por isso. Eu vejo o Sion me dando a base do planejamento do meu dia a dia, ou seja, se não é à noite, é logo no primeiro horário da manhã, logo que eu deixo ele no colégio, eu já faço uma lista do que eu tenho que fazer no meu dia, o que eu tenho que cumprir nesse dia. Os laços que a gente cria são muito importantes. O Sion é uma relação que a gente cria com os coordenadores, professores, com Deus, e eu acho que isso é muito importante. Que toda essa formação que eu tive no Sion me ajudou, assim, em todas as minhas próximas etapas até hoje, até como mãe, ser cuidadosa, carinhosa, né, amorosa, sabe, né, cuidar, né, o ajudar a agir sozinha, né. Então os 3 fizeram todos os anos de formação aqui e foram para a faculdade direto e sem problema de nenhuma adaptação, porque o colégio justamente dá esse jogo de cintura, esse saber viver, sabe? É uma escola de vida, e principalmente muito abertos e muito fáceis de receber novos ambientes. E o Sion apresentava outras alternativas para eu manifestar o meu interesse, né? Que eram especialmente as aulas de artes, história da arte, de teatro, o convívio com as pessoas aqui dentro. Então acho que tinha muito isso, assim, você percebia que você não estava numa escola, uma sala de aula aqui, a gente convive com as pessoas, né? A gente cumprimenta todas as pessoas, os professores conhecem os alunos, e acho que isso me ensinou muito, assim, a ter esse, como a Yara comentou, um jogo de cintura para a vida, para entender como socializar, né? Eu não queria nem ter saído daqui em primeiro lugar, eu queria poder continuar aqui para sempre, então acho que vai ser legal se eu puder passar tudo que eu senti e vivi aqui para os meus filhos também. E quando a gente encontra alunos fora, que já se formaram, estão seguindo a profissão, existe um diferencial. Maria Montessori foi uma mulher muito além do seu tempo. Como eu digo também que a irmã Cristina o é, porque eu acho que ela teve essa intuição de quando veio para Curitiba e implantou Montessori no Colégio Sion, a intuição de interligar o carisma do Sion com o que Montessori fez, Lubienska, que trabalha muito a parte espiritual também no método Montessori, inclusive a pedagogia Raman.
a gente quer o melhor para os filhos da gente. Então, eu acho que a sensação é essa. Minha mãe escolheu o que ela podia, que tinha de melhor, né? E quando foi minha hora de escolher o colégio dos meus filhos, para mim também é o melhor lugar. Então, é bom perceber que existem 110 anos de história, mas a gente sempre se supera e tenta fazer com que a instituição seja a instituição melhor que ela possa ser, né? E possa acolher as famílias em diferentes momentos, né? Como uma instituição que tem credibilidade, como uma instituição que se atualiza e que tem sempre algo a ensinar. Além disso tudo, uma instituição que acolhe. Eu tive uma formação na França, da Montessori, com a Madame Lubienska de Lanval, que foi aluna direto da Montessori. E ela nos fez ver que a educação intelectual somente não valia a pena a gente gastar tanto para só passar o intelectual. E ela mostrou que a formação das crianças desde o berço, e ela fala mesmo da educação em família, quando o neném nasce, até o ensino superior, era necessário dar ao lado da intelectual uma formação de cidadania, de caráter mesmo, entendeu? Quando eu cheguei, comecei com o Jardim da Infância e me lembro muito bem que tinha uma professora que ela ficou com a parte intelectual, quer dizer, ela formava as crianças na cartilha e eu fiquei com a parte de formação mesmo e fiquei alfabetizando com o método Montessori. E quando chegou a inspetora no fim do ano, que antigamente vinha a inspetora do estado ver as crianças e tudo, quando chegou a inspetora, as crianças minhas eram mais novas, tinham 4 anos, e a dela tinha 6. As dela não liam ainda, e as minhas pegavam qualquer livro e liam. Então foi assim um negócio, um despertar para todo mundo, né? Vale a pena, vale a pena. E as crianças muito sérias, respondendo as coisas que ela perguntava. Eu me lembro que quando acabou, eu peguei um bombom e dei para a menina que falava mais, entendeu? Eu falei assim, você brilhou. Ela olhou para aquela que não tinha feito nada, que estava sentada num cantinho, foi lá e deu o bombom para aquela. Aquilo para mim foi a glória, entendeu? E eu falei assim, realmente nós formamos. Agora está na... Porque ela me deu um tapa de luva, né? Olha, uma criança madura, uma criança que tem uma formação firme de caráter, ela enfrenta. E o que os outros não enfrentam, porque se falhou uma coisa, eles param, entendeu? E ela não, ela vai para frente, ela cria, ela faz qualquer coisa, mas ela faz. Posso dizer que eu, olhando para trás, eu estou premiada. Fui mesmo uma coisa, um sonho que eu realizei e que as crianças caminharam comigo, entendeu? Eu fui premiada, graças a Deus. Nada me faltou, as crianças sempre correspondendo, os que saíam vinham com muito amor e eu acho que eu não posso desejar mais nada. Sion, sempre 10 anos, eu faço parte dessa história. Sion, 110 anos. 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 Sion, 110 anos, eu faço parte dessa história. 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 Sion, 110 anos e com muito orgulho eu faço parte dessa história. Sion, 110 anos e eu faço parte dessa história. Sion, 110 anos. Nós fazemos parte dessa história.